E o Pra Melhor de hoje tem o prazer de receber aqui então o Wagner Silisting. Ele que é psicoterapeuta e coach e faz um trabalho super bacana com várias experiências internacionais. O currículo é tão extenso que até peço perdão para vocês para ler. É formado em administração, naturologia e filosofia, com especialização em parapsicologia, terapia familiar sistêmica, atuando com hipnose, PNL e constelações familiares. Seja bem-vindo ao Pra Melhor, Wagner. O prazer é meu estar aqui e poder falar com você e com o teu público, né? Então, pra gente, o que é uma avaliação sistêmica? A avaliação sistêmica, ela consiste em a gente ver como um todo, né? Quando a gente fala de sistemas, né, a gente fala de como que se opera esse sistema, né? Na avaliação sistêmica familiar, a gente vai ver o quê? O pai, a mãe, os irmãos, quem nasceu primeiro, quem nasceu depois, porque isso tem uma grande importância nesse aspecto familiar, né? Quem nasceu primeiro é homem ou é mulher? Quem nasceu depois? É mulher ou é homem? O segundo filho, o terceiro filho? Que lugar você tem na sua família? Então essa sistêmica vai reger o inconsciente dessa família e assim o inconsciente daquele indivíduo. Então isso faz com que a gente tenha um entendimento da funcionalidade do perfil inconsciente dessa pessoa. E qual a relação da sistêmica e uma consultoria de empresas? Primeiramente, né, Gustavo, como eu costumo dizer, uma empresa é feita de pessoas, né? A empresa pode ter maquinário, pode ter tecnologia, mas sobretudo nós estamos falando de pessoa. Então muitas vezes, como eu tenho conversado com alguns gerentes de RH, alguns amigos nessa área, hoje a tua dificuldade não é achar pessoas capacitadas, tecnicamente capacitadas, mas sim pessoas que estejam de bem e que reagem bem ao grupo, né? Então às vezes você tem um ótimo operador de câmera, mas o teu operador de som também é muito bom, mas os dois não se dão bem. Pronto, nós já temos um problema, né? Você tem um ótimo técnico ali na indústria, um ótimo vendedor, mas os dois não se comunicam bem. Pronto, nós já temos problema. Então essa avaliação sistêmica faz com que a gente entenda nesse grupo de pessoas como que seria melhor para essa equipe funcionar. E claro que vem numa avaliação tanto do indivíduo, da pessoa, como do grupo. E dentro de empresas vai até mais além. Até quando uma empresa vai fazer fusão com outra empresa, ou uma negociação, né, quando a pessoa vai comprar uma outra empresa, ou às vezes um imóvel. E essa avaliação sistêmica até então não era levada em conta. Né? O que é muito comum, né? Você que está em casa já deve ter percebido. Aquele negócio que as pessoas montam com todo o estudo, com o apoio de Sebrae, consultores financeiros e tal, e o negócio não prospera. Aí vem uma outra pessoa, compra e aquilo deslancha, né? E aí você fica aquela pergunta, o que mudou? Mudou a sistêmica, mudou a forma como as pessoas trabalham, né? Ou o que acontece muito em empresas, né? O gerente é mandado embora ou sai e a pessoa não consegue colocar outro gerente no lugar. Contrata pessoas boas, de capacitação técnica, e a pessoa entra e não consegue desenvolver. Porque sistemicamente tem alguma coisa bloqueando o trabalho daquele indivíduo. O que não tem a ver com a pessoa contratada, mas com a empresa. E tu atuas também com fenomenologia. Pode explicar pra gente o que é isso? A fenomenologia, até a palavra já é um pouco difícil. É o gerente que não está fazendo o papel de gerente. Aí um funcionário que é mais líder, que tem uma capacidade de liderança maior, acaba atuando como gerente. No entanto, ele não recebe como gerente, não é registrado como gerente. Então aqui nós temos um efeito fenomenológico, tem uma coisa que está travando aqui, entendeu? Quem era para estar exercendo uma função não está exercendo. Na família, a gente vai ver muito isso, quando é uma família grande, por exemplo, quando um dos irmãos mais velho assume a função de pai dos outros irmãos, né? Ou a irmã assume a função de mãe dos irmãos. E ela não é a mãe, ela é uma irmã, ela é uma filha tanto quanto os outros. Entendam assim, a gente não está falando na questão funcional, na questão, mas eu sou a irmã mais velha e ajudo a minha irmã mais nova. Não é deixar de ajudar, mas é o sentimento de responsabilidade de ser mãe. Há uma relação com espiritualidade, com esse trabalho ou não? Bom, sendo sincero para o teu público e para você, né, depois de 20 anos de carreira e de muito estudo, dentro da área da filosofia, dentro da área metafísica e tudo mais, não tenho como negar hoje a questão espiritual, né? Mesmo estudando parapsicologia, que tem várias frentes, né? Tem até a parapsicologia independente, que é aqui do Brasil. Eu fiz um curso na Inglaterra, na verdade.
Mas não tem como você negar o fenômeno espiritual, ou seja, que nós temos um espírito, né? Então eu costumo fazer essa analogia também. Eu gosto sempre de trabalhar com analogia para as pessoas, porque eu estou falando de um campo sutil. Hoje eu tenho assim, eu falo do nosso celular, né? Todo mundo tem um celular, que hoje é um microcomputador. E eu digo assim, o celular, se não tiver energia, a bateria não tiver com energia, ele não funciona, certo? Então esse é o nosso corpo físico, né? Ele precisa de energia, ele precisa se alimentar. Aí nós sabemos que o celular também tem o seu processador, né? Tem ali a sua memória, né? Como um computador. Essa é a nossa parte cerebral, a nossa parte neurológica, a nossa parte cultural, né? Nós nascemos no Brasil, falamos português, em Santa Catarina temos a nossa cultura do chopp e tudo mais. Se nós nascêssemos na Índia, era uma outra cultura, uma outra língua, uma outra religião. E o celular, nós temos os aplicativos que a gente baixa nele ali, conforme o nosso entendimento e o nosso uso cultural. Porém, se não tiver a internet, se não tiver ligado a algo maior, isso também não funciona. E esses 3 itens têm que estar alinhados: espiritual, mental e corporal. Então não adianta ter um celular sem bateria, não vai ser útil. Não adianta ter um celular com aplicativos ruins, ou vamos dizer um vírus, que não vai funcionar direito. E não adianta ter um celular sem a internet ou sem funcionar a sua devida funcionalidade de telefone. Então tem que estar alinhado. Não tem mais como a gente fugir disso. Então hoje, até mesmo dentro do campo da ciência, da própria questão da física quântica, né, nós já vimos que existe algo mais do nosso eu, do nosso ser, aquilo que o Freud vai chamar do inconsciente, né, aquilo que o Platão lá vai falar, né, mundo das ideias, o mundo espiritual, que dentro da filosofia chama de ideia. E tu trabalhas também com constelações familiares. Para quem não conhece, o que é isso? Agora você fez uma pegada, porque constelação familiar explicar na televisão, eu não vi ninguém que conseguisse. Porque assim, a constelação é um trabalho fenomenológico, onde as pessoas têm a oportunidade de ver a sua família, seu campo de origem. A constelação, na verdade, acaba mostrando 3 fases: ou o passado, ou o presente, ou o futuro. Passado por quê? Porque de repente o teu problema vem lá do passado. Teu problema vem, o teu pai teve uma briga com o irmão e isso gerou uma energia que ele transmitiu culturalmente para você isso, e hoje você tem um bloqueio. Quem começou a constelação familiar, muitos não sabem, foi Freud, mas ele abandonou, assim como ele começou a hipnose também abandonou, né, dados os estudos da psicanálise. E só que o Bert Hellinger fez uma análise maior sobre isso e constituiu a sistêmica familiar, que é onde diz que, né, toda família vem de um homem e de uma mulher, né, e um filho, né? Isso em qualquer lugar do mundo, né? Ah, mas hoje nós temos novos modelos familiares de casais homossexuais. Tá, isso é uma outra discussão, mas a princípio natural vem de um homem, de uma mulher, forma, né, um vínculo para gerar um filho. Dá para fazer a constelação também do lado empresarial também, que é muito também bacana. Dá. Então, exatamente, a constelação, então digamos assim, a análise sistêmica é eu olhar para o tabuleiro e ver o jogo. E aí eu faço uma análise e digo, olha, provavelmente aquele cavalo vai comer o bispo. Isso é uma análise sistêmica. A gente consegue ver o jogo junto, eu e o cliente. A constelação mostra o movimento do jogo. Por isso que é fenomenológico. Vamos imaginar que a gente olha para o tabuleiro e ele começa a mexer sozinho as peças. Então a gente começa a ver uma tendência, algo que se mostra, que pode se vir do passado, pode ser do presente, ou seja, está acontecendo agora, ou que vai vir a acontecer. E como que ela é feita? É um trabalho de grupo, de pessoas, onde a gente coloca essa constelação. O cliente escolhe pessoas para representar o problema. Vamos dizer que sejam 2 empresas. Ah, o cliente vem, ó, eu tenho uma empresa e estou incorporando uma nova empresa, estou comprando uma empresa, eu queria saber se isso sistemicamente vai ser bom, vai ser um bom negócio. A gente escolhe uma pessoa para ser uma empresa, outra pessoa para ser outra empresa, outra pessoa para ser o responsável, para ser o cliente, o dinheiro, enfim. E essas pessoas começam a ter uma reação fenomenológica. Por que fenomenológica? Porque ninguém diz nada para elas, né? Elas às vezes nem sabem o que elas representam e elas começam assim, não se olhar, ou chorar,
ou Cai no criar chão. antipatia. Alguma coisa Gente, eu já assim. fiz, é realmente fenomenal mesmo, é sensacional, tem que E fazer, aí- procurar, é muito difícil explicar. É muito difícil explicar, é só quem tá Qualquer lá. veículo de comunicação, E até a gente já abordou até no meu jornal, no Real Magazine, mas é muito difícil compreender. Não, é uma coisa que é vivencial. Para encerrar a entrevista, Wagner, vamos falar de coisas boas. Fala um pouquinho sobre a energia do dinheiro. Eu sei que tu fazes um trabalho também muito aplaudido aí em todo o Brasil sobre isso. Para o nosso telespectador ter bastante dinheiro em 2016, porque todo mundo só fala de crise, de Dilma, de Lula, de sei lá o que lá, só coisa ruim. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Coisas para melhor. A energia do dinheiro, o dinheiro na verdade, um mecanismo criado por nós homens, né? Desde os tempos mais remotos, né? Quando a gente deixou de fazer o escambo, que é a troca, para começar o comércio. E assim vem a era do bronze, a era do ouro, né? E assim vai. Então, primeira coisa, né? Eu vou dar a dica já. Não amaldiçoe o dinheiro. Né? Nós brasileiros temos uma cultura muito ruim de amaldiçoar o dinheiro. A gente desvaloriza o dinheiro. Como é que são amaldiçoou o dinheiro? Amaldiçoa o dinheiro quando eu digo assim para você, quanto é que vai custar isso aqui? Não foi nada, imagina. Claro que foi, é o teu trabalho. Né? Não que você tem que me cobrar em dinheiro, mas ele tem um valor. Então se você diz, não, toma um café aqui, paga um café para mim, tá pago. Ok, eu mensurei isso. Então o dinheiro tem dois valores. Tem um valor que é o valor, obviamente, de mercado, né? Uma nota de R$100 vale R$100, mas existe um valor energético, né? De quem trabalhou para receber aquele dinheiro e está passando para você. Eu tenho o hábito de, quando eu recebo dos meus pacientes e dos meus clientes um pagamento, quando eu pessoalmente recebo, geralmente, né, hoje é tudo via bancária, eu tenho pacientes no exterior, inclusive, ou pela secretária, mas quando eu recebo, eu tenho o hábito de pegar com as duas mãos e dizer, né? Que volte em dobro para você. Obrigado. Né? Porque também esse cliente recebeu esse dinheiro de algum lugar, né? Que alguém trabalhou e também pagou para ele. Então existe uma energia, uma sinergia que flui. O problema é que nós temos assim, uns só trabalham pelo dinheiro, pelo poder que o dinheiro representa, né? O amaldiçoou, não, eu não quero só pensar em dinheiro, né? Nega o dinheiro, se sabotam no ganhar dinheiro. Tem gente que ganha bem e acaba gastando bem, se sabotando porque quer se livrar do dinheiro, entende? Ou empresta para quem não vai pagar, ou se mete em negócio ruim. Segundo, saiba mensurar esse valor. Né? Às vezes, né, a gente vinha para cá, eu estava falando, menos... valor ao trabalho. Ao trabalho, menos é mais. Né? Às vezes você trabalha para um cliente e você sabe que você vai se incomodar e você sabe que aquilo, mas eu preciso desse dinheiro para pagar essa conta e tal. Mas pense bem, porque ele já vai vir com uma energia ruim. Então pense se vale a pena isso. Às vezes trabalha para um outro cliente, ganha um pouco menos, mas o cliente pagou com prazer. Nossa, o dinheiro vem abençoado. Ele rende mais. Porque você também está seguro do trabalho que está fazendo. Então isso é importante. Tem pessoas que também têm dificuldade de cobrar, né? Fica sem jeito de cobrar, né? O que ela está fazendo nesse momento? Ela não está se valorizando. Daí ela fica assim, se ela cobra um valor, mas era pouco, eu devia ter cobrado mais. Se ela cobra, mas era muito, eu acho que eu estou cobrando caro. Pronto, ferrou tudo. Ele colocou uma energia que tanto faz ser o pouco ou muito que ela receba, o dinheiro vem conturbado para a mão dela. E se esvai. Entende? Então a questão do dinheiro ela é muito delicada nesse sentido. Claro que quando a gente fala da questão econômica, daquilo que você está falando, e a pessoa tem um ganho fixo, enfim, todas aquelas coisas que economistas falam, planilha, isso é uma relação. Nós estamos falando de uma relação matemática econômica do dinheiro, ok. Agora, existe uma relação de como eu cuido desse dinheiro, né? Como que eu trabalho ele. Né? Aí vem aquela, fulano lá tem mão de Midas, né? Põe a mão no dinheiro, aquilo rende que... Eu costumo dizer nos treinamentos, eu conheço pessoas que se eu colocar 100 mil reais na mão hoje, daqui a um ano tem 1 milhão. E eu conheço pessoas que se eu colocar 1 milhão na mão hoje, daqui a um ano deve 10 milhões. Então a grande questão é assim, nunca dê mais valor que o dinheiro realmente merece, mas também nunca tire dele o valor que ele realmente tem, que ele realmente merece. Quando você consegue colocar ele nessa zona de equilíbrio, você se equilibra com ele. E aí ele flui. Né? Flui em abundância para você. Obrigado pela participação e Obrigado, volta sempre para trazer novidades aqui para a gente. O prazer foi meu. Obrigadão. E o Pra Melhor de hoje está ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana.
Aproveitem para participar da interatividade do Pra Melhor, enviando seu e-mail com sugestão ou o seu momento para melhor para gustavo@gustavosiqueira.com.br. Acompanhem também as redes sociais da GenTV e do Gustavo Siqueira que estão passando no seu monitor. Até o próximo Pra Melhor, cheio de novidades, muita informação e entretenimento no seu programa de variedades aqui da GenTV.